A importância que a gente quer ver contigo hoje, porque eu acho que dentro de um universo de necessidade, a gente faz muito pouco, certo? A gente entende que às vezes aquilo que a gente está fazendo não tem uma repercussão, né, tão interessante como você repartiu conosco e conversando com a gente, que você é nosso amigo, sobre a repercussão na instituição que você trabalha, cuidando de crianças, né, do que aconteceu lá com a atuação do pessoal da igreja lá dentro, em termos de distribuição de alimentação, de cuidado e até na espiritualidade, né? Então, você fica à vontade, só queria que tu relatasse pra gente assim o que isso significa para vocês que estão lá, né? Eu primeiro agradeço, né, o convite de vocês, foi prontamente a vir aqui, eu não esperava que fosse tão rápido, e acho que as crianças são o meu movimento há 30 anos que eu estou fazendo com elas. Cuidar de criança é o nosso bem maior, né? Ninguém tem uma riqueza maior material do que criança. Então a gente percebe pais e mães vindo todos os dias da grande Florianópolis procurando o hospital para que tenha tratamento com aquelas crianças. E como relatos foram ditos há pouco, elas ficam de 6 a 8 horas, eu já tinha falado, mas a gente sabe que às vezes ficam 10, 12, 15 e às vezes ficam dias, semanas esperando um procedimento, até meses. E é um sofrimento muito grande, porque chega o pai, chega a mãe, chega os irmãos, e aquele ser humano pequenininho, ele é o amor mais importante daquela família, muitas vezes. Alguém está defendendo unhas e dentes. E a criança às vezes fica 10 horas aguardando. O pai pode aguardar, a mãe pode aguardar, mas por que a criança vai ficar submetida a um monte de doenças ali, né? E aí a gente vê, como é que eles chegam lá? Né? Muitas vezes eles chegam a pé, de carona, ou eles pegam um ônibus muito longe, e não é um ônibus só, são 3 para vir, 3 para voltar, pegam um madrugadão, aí eles têm pouca roupa, né? Passam frio, eles não comem, não levam. Se é pequenininho, tem que tomar. A gente pensa assim, eu vou levar uma mamadeira. Não tem um leite, não tem um pão, não tem uma fruta, não tem nada. Então, um homem sadio e desenvolvido, ele consegue ficar muitas horas sem comer. Sim. Não, uma criança não, né? Ela já vem doente, adoece socialmente a própria família e ainda vem com fome, isso toca bastante. E acontece daí dos pais também não terem dinheiro para comprar alimentação para as crianças. Tem um rapaz vendendo coisinha barata ali na frente, tem brinquedinho de R$10, comida, água e não sei o quê. Aí eles ficam olhando, eu não sei se é certo o cara tá lá com uma única opção de venda para comer alguma coisa ou não, né? Porque muitas vezes uma menina, tá vindo espontâneo mesmo, mas uma das meninas chegou ali e falou assim, olha, se me der um prato de arroz com ovo frito, né, eu paro de pensar em bobagem. Ela estava tentando suicídio. Aí eu fui falar com o rapaz da cozinha, falei, você faz arroz com ovo frito? Nunca teve um ovo frito lá no hospital. Ele disse, tá, eu posso tentar, mas é fora do padrão. Falei, mas é um padrão diferenciado, que a menina quer comer aquilo para parar de pensar besteira. Daí ele disse, você está falando sério ou vocês querem comer ovo frito? Eu falei, ninguém quer comer ovo frito. Aí ele fez ovo frito, eu falei, você sabe fazer? Sei. Fez, colocou, a menina comeu aquilo e transformou, era um ovo. Era uma coisa muito simples que às vezes a gente despreza, mas a menina ficou tão bem nutrida, né, que acho que ela dormiu bem, ficou legal, era um alimento. Aí você pergunta, o que você comeu? E eu vejo, 80% das crianças que estão ali, quando a gente consegue atender, quer dizer, já passou a fila de 6, 8, 10 horas, elas estão com fome. E a mãe até fala, traz alguma coisinha para lá. E se a mãe ganhar um outro copo de café, a mãe dá o próprio café para a criança quando são crianças maiores. Isso são, por exemplo, são alimentos simples às vezes que a criança precisa, né? Tipo bolacha, uma fruta, um pãozinho com qualquer... Isso acontece todos os dias? Todos os dias, dezenas de crianças famintas indo ali pelo tempo. Elas estão com fome e assim, o hospital oferece, principalmente para quem está internado. Mas como a gente está na emergência, são centenas de atendimentos diários, a gente não tem como bancar tudo isso o tempo inteiro. A gente faz o que pode. Eu até brincava, aqui não é um restaurante. Depois os meus técnicos falam, Paulo, mas o pessoal está com fome realmente, né? E as mães malucas, e elas chegavam para mim,
a gente faz um café, a gente tem ali uma térmica de café, que a gente faz uma vaquinha, R$10 por mês, e chega a mãe ali, pelo amor de Deus, você não me dá um golinho desse café, um dedo que seja, né? Eu não comi nada o dia inteiro. Daí você olha o relógio, é 2 da manhã. Né? Então, um gole de café, como é que você vai negar? Né? Daí você dá até meio copo de café para ela, ela toma aquilo ali, aquilo lá parece que foi o alimento dela do dia inteiro. E isso eu vejo todos os dias, são dezenas e dezenas de casos direto. Aí vocês conversaram comigo, puxa, qual é a importância de vocês estarem lá? Né? Contrariado com a opinião de vocês, que vocês falam, estamos desorganizados, eu acho que vocês foram muito bem. O pouquíssimo que eu vi vocês ali foi de uma grandeza tão grande que iluminou aquilo de uma maneira fantástica. É uma transformação muito grande. Lógico que a gente estava acostumado com vocês indo ali, dando uma palavra, conversando, tocando uma música, dando um alimento, e aquilo tudo ali, gente, não existe. Isso que vocês fizeram ali e pararam momentaneamente para se organizar melhor, vocês não têm noção de como era forte, mesmo nos olhos de vocês sendo desorganizado. Porque você trouxer um pedacinho de pão para uma criança, meu Deus, aquilo transformava a vida dela. Então, iam numa sexta-feira, iam na outra. Quando furava uma, eu falava para a Priscila, puxa, por que furaram? A gente está esperando, né? Tava todo mundo esperando. E eu via nos olhos das mães, a gente tem essa leitura, que nem vocês têm a leitura daqui, a gente tem a leitura de lá. A gente vê, tá todo mundo vai voltar para casa e vai continuar com fome, né? E eles só querem a cura da criança. E a criança muitas vezes precisa o quê? Um amor, um carinho. A gente não tem tempo para isso. É verdade. E aconteceu alguns episódios que o pessoal falou, que você acabou contando, não sei se tu conseguia relatar em alguns fatos que aconteceram dentro do próprio hospital com as crianças, depois de uma visita do pessoal. Eu lembro muitos, né? A gente não tem como não lembrar. As coisas boas são... quando vem elogio aqui para vocês falam, puxa, que bom que veio um elogio, porque a maioria vem crítica, né? Vocês podiam ter feito isso. Exato. Quando vem elogio, a gente guarda no armário. Então, eu só tenho elogios a fazer. Eu começo pela alimentação mesmo, né? Porque o simples ato de distribuir o alimento ali, eles pediam para mim, olha, para quem que eu posso distribuir? Falo, fora essas 5 crianças que são suspeitas de alguma cirurgia, que não podem comer nada, o restante quem aceitar pode. Até a gente fez uma técnica, se não vai comer agora, que está em jejum, guarda a sacolinha para comer mais tarde, né? E a primeira, segunda, terceira vez, falei, puxa, uma distribuição de alimento, eu não vi o fundamento. Mas era legal, porque a gente via em todos os cantos, tinha alguma criança comendo, ou era o chocolate, ou era o sanduíche, principalmente a fruta elas adoram, né? A banana, eu acho que é a favorita delas. E elas estavam comendo. Foi bom, estão comendo porque estão esperando muito tempo. Quando é dentro da emergência, quer dizer que já passou 6, 8 horas que elas estavam esperando lá fora. Sim. Elas já estão num estado de ou eu como agora ou não como nada. E eu percebia muitas vezes elas ali comendo com bastante vontade. E várias delas, eu posso dizer algumas dezenas, elas passavam na consulta, que tem a parte da frente, e nós da enfermagem ficamos atrás, vendo os médicos. E os médicos falavam assim, mas o que está tendo essa criança, né? A mãe dizia, não, mas ela estava com dor, estava com vômito, estava com isso, estava com aquilo. E a criança entrava com a fruta na mão, com o pão na mão, e não tinha mais nada. É uma coisa muito forte, que a médica chegava a não entender, porque ela, e assim foi, sextas-feiras, né, que vocês iam. Sim. A doutora, não vou falar o nome dela, vou falar Ana, assim, subjetivo, ela atendeu 3, 4 crianças seguidas, e as 3, 4 crianças estavam alimentadas, e ela disse, então, continuem comendo, né? Aí a gente até conversou com um dos membros de vocês, acabou dando um saquinho extra para cada mãe levar para casa. E era o que a criança precisava era comer. Muitos e muitos casos que a mãe falava, olha, é incrível, mas minha criança não tem mais nada, né? A gente ficava maravilhado com as primeiras vezes que vocês vieram lá, né? E depois foram vindo e isso foi se tornando normal. Aí eu já chegava e pegava alas adjacentes para eles irem. E eles não pegavam só as crianças, pegavam as mães também. E pegavam outras alas. Quem chegava um pouquinho mais cedo, a gente conseguia ir para outros setores do hospital. Porque se você for ver, é geral.
Todo mundo tem um pouquinho de fome e todo mundo precisa da palavra, né? Mas, de qualquer maneira, aquele alimento foi sagrado para um monte de crianças, né? E elas iam empolgadas. Eu tinha relatado, inclusive, que uma das mães, uma criança foi embora com a mãe e deixou a banana. Exatamente a banana, uma simples banana. E foi embora porque estava feliz que a criança teve alta. A outra mãe pediu permissão para mim, se a banana que vocês deram na igreja, ela podia levar para casa. Falei, algum motivo especial? Eu gosto de saber, né? Eu disse, não, que eu vou levar para o meu outro filho. Mas meu outro filho está em casa e não comeu nada. Então, fala, meu Deus, né? A gente esbanja às vezes a comida e um simples ato era uma fruta. E dava bem certo. Em um outro momento, eu consigo lembrar, não é só criança, né? A gente também gostava, às vezes vinha um suco, vinha um café, a gente fazia uma térmica para 12 horas, ficava fria, terminava, a mãe pegava, mas quando eles traziam pra gente, a gente ficava muito contente, porque às vezes um médico que está lá, que ele é residente, é estudante, ele não come nada 12 horas, ele vai lá, porque não é vergonha falar, eles ganham R$2.000 para serem estudantes da residência de medicina. Eles terminaram medicina, eles têm que fazer mais 3 anos ali de residência para virar pediatra, e nesses 3 anos eles ganham R$2.000 por mês. Ou seja, isso dá uma explicação de por que a nossa saúde está da forma que está, né? Imagina um cara fazer todos esses anos de medicina e entrar numa instituição aonde ele sonhou trabalhar para ganhar R$2.000 por mês. Isso é uma das comprovações o quanto os professores, né, e os profissionais da saúde são tratados de maneira extremamente desprezada, porque fazem o que você está relatando aqui é uma coisa que emociona a gente, porque a gente está aqui fora, a gente não tem noção disso, né? E de repente você está me trazendo uma realidade que ontem, quando a minha esposa me relatou isso, eu fiquei em estado de choque, né? Eu disse, não, eu quero conversar com ele, porque realmente a gente pode fazer bem melhor do que está sendo feito, de uma maneira muito mais organizada e efetiva, né? E ser verdadeiramente um parceiro, porque tratou de criança, trata do futuro, né? E o médico residente era 2 anos para fazer pediatria, agora virou 3. Então, você imagina 3 anos o cara lá trabalhando, fazendo 1000 plantões, né, com esse clima pesado das mães esperando muito, e a gente é referência de tudo, e eles não têm a solução de muita coisa, recebendo pacientes graves, e aí chega o momento, o cara fala, acabou o plantão, não vou comer nada, não tem. Quando a gente traz um bolinho para comemorar alguma coisa, eles pegam uma fatia e falam, que bom. E aí quando vocês começaram a chegar, ô Paulo, o que está tendo ali? É alguma coisa da tua igreja? Eu falei, eu não tenho igreja nenhuma, eu nunca entrei naquela igreja, agora entrei, hoje é a 2ª vez aqui que eu estou entrando, eu não tenho igreja nenhuma, mas é o pessoal que trabalha na igreja e que está vindo aqui, eu posso ir lá pegar um lanche? Eu falei, pode, mas tem um preço. Ele falou, qual? Você vai ter que ir lá no grupo de oração, vai ter que pelo menos, né, 30 segundos você vai ter que ir lá. É só rezar, o resto tudo que precisar, ele falava, né? E eles começaram a trocar plantão para ir sexta-feira. Né? Olha a importância de saber, eles iam lá porque sabiam que iam poder comer um negocinho, e às vezes ele engrupava as meninas de vocês, falava assim, será que não sobra mais um pro colega? Daí eu falei, não fala mentira, é pra você mesmo. Se sobrar um mais, daí é mais tarde, né? Porque daí vai dar fome. Eles iam lá e começaram a participar das orações, porque ninguém forçou a nada. Só que o grupo chegava e falou, se tiver alguém que queira, aí eu mesmo inventei um negócio, falei, todo dia que eles vierem aqui, se não tiver um de nós ali no meio da corrente ali, vai pegar mal, porque vocês estão comendo, vocês estão fazendo tudo, aproveitando deles e não estão dando, né? Porque nós representamos socialmente toda a parte da criançada das mães, então quando um de nós ia lá de branco, então automaticamente as mães confiavam e falavam, por que ele está indo lá? E assim eu fiz uma escala de revezamento, e até quem nunca foi em nenhuma igreja, eu já fui um pouco, né? Mas quem nunca foi em nenhuma e já está se aposentando lá, falou, não, hoje é minha vez, né? Falou, hoje é a tua vez, vai lá. Ele foi e não parava mais, né? Daí ele queria ir nas outras, então foi contagioso isso. Mas Paulo, você pode ter certeza que a gente vai retomar esse projeto com muita intensidade, tá? Bem maior do que já foi feito, e a gente vai trabalhar com uma parceria
O nome do projeto, Priscila, o Edson que estão aqui, a Suzy, a partir de hoje vai se chamar Pão do Céu, Pão na Terra, certo? Porque não adianta ter o pão do céu se o pão da terra não tiver presente. Nós vamos desenvolver esse projeto, vou escrever ele, vamos botar ele no papel. E a gente tem algumas parcerias também hoje de empresários, tá? Que pessoas que estão dispostos a ajudar. Tu me autoriza a passar esse vídeo? Autorizo, com certeza, podem passar. Eu teria muitos outros relatos a fazer, não só da parte da alimentação, mas eu tenho relatos fortes espirituais. Gostaria que você fizesse, pode fazer. Nessa mesma tomada? Nessa mesma tomada, pode. Tá, porque eu acho que o intuito de vocês não é, eu falei só do alimento. Sim, sim. A parte social e espiritual ao mesmo tempo, acredito que seja importante. E assim, eu não sei a maneira que vocês oram e fazem os movimentos com as mãos e o que vocês pronunciam de palavras, porque eu não consegui testemunhar que eu fico na liderança de um grupo de saúde. Mas em grandes momentos que a gente vê, desesperos, né? Eu posso relatar umas 3, 4 rapidamente. Eu vou lembrar do querido JP, estava falando com a Priscila agora, lembrando ele de 7 a 10 meses de idade. A mãe chegou desesperada lá na classificação de risco e falou assim: olha, eu fiz uma tomografia particular, porque minha criança tem dor de cabeça, ela está muito ruim, dá uma olhada nessa tomografia, mandaram eu vir urgente para cá. Olhei a tomografia, vi um tumor do tamanho do cérebro praticamente, gigante na cabeça, e eu olhei para a mãe assim, né, engoli, falei: olha, por um acaso, nós temos uma oncologista aqui na emergência hoje de plantão. Então é maravilhoso, você vai falar com ela e vai dar tudo certo. Vou passar a tua criança na frente. E a mãe estava com o olho vermelho, né? A criança bem ativa, conversando, né? A gente via que a face um pouco para baixo, né? E aí eu fui para a médica que estava lá, expliquei, ela disse: meu Deus, Paulo, o que é isso? Não tenho o que fazer, né? Manda vir para cá que eu já vou conversar, não tenho o que fazer. Aí a mãe entrou, conversou, era na consulta, e na consulta a médica falou: olha, não dá para fazer rádio, não dá para fazer químio, não pode fazer cirurgia. E a mãe desesperada, e a mãe tinha um discernimento bom. Aí a médica disse: o tumor é tão grande que eu não sei se a gente vai se ver de novo. Acabou com a mãe. E a mãe veio com uma amiga que me conhecia, que era da enfermagem. E eu estou falando relatos de sexta-feira onde vocês estavam presentes, sim, tá? Sim. No final eu quero falar uma denúncia, porque quando vocês não estão, as coisas desandam. Então, ela chegou ali na sala, chorou, enquanto os ajudantes, eu não sei a palavra, né, os colaboradores da igreja estavam ali entregando alimento. Falavam: mais alguma coisa, Paulo, né? Há mais alguma criança? Eu falei: vocês podem conversar aqui? Daí eu relatei rapidamente para uma que eu considerava líder daquele grupo na ocasião. Ela foi lá, rezou, conversou e falou para a mãe, falou assim: se você acreditar, a tua criança vai curar. Né? Aí eu falei: mas o que a mulher está falando? Né? Eu estou falando a minha opinião. A oncologista acabou de dizer que não tem mais jeito, né? O tumor é gigante, é maligno, o que vai acontecer, né? E aí ela abraçou o membro, né? A membro da igreja, chorou um pouquinho, me agradeceu e começou no WhatsApp comigo, né? Ele vai fazer uma consulta paliativa, ele não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer. E agora, resumindo esse relato, já passou praticamente 2 anos. E essa criança fez uma tomografia, deu menos de um carocinho de azeitona. Ela não fez cirurgia, ela não fez tomografia, não fez químio, não fez rádio, né? E a médica não sabe o que dizer. Daí quando eu vi o JP ali, brincando, falei: o que está fazendo? Até a gente dá vontade de chorar na hora que vê o menino, né? Fala: o que é isso? E eu não sei dizer outra palavra que não seja um milagre voltado à espiritualidade. Sem sombra de... Esse é um relato que eu não vou esquecer até o final da vida. E eu fico pensando como que foi possível reverter um quadro tão científico. Né? Tudo bem, vocês vão responder que é a espiritualidade, né? Eu posso ser muito bom no que eu faço, mas
na parte espiritual, estou aprendendo aqui com vocês um pouco. Tinha um pastor na reunião que estava com a gente, como é que é o nome dele? O Rogério, ele falou uma coisa que eu estou há 47 anos tentando saber o que é Deus, né? Ele falou, Deus é amor, acabou comigo. E esse amor, daí eu fiquei entendendo, eu fiz o link do que ele falou, fui lá em casa, comecei a pensar, né? Tudo que aconteceu, eu acredito que foi amor. Né? Esse é o relato do JP, que eu queria deixar, não pode deixar de registrar. Vou falar da parte neurológica ali, do setor da neurologia. O pessoal que chegou às 8 horas da noite, daí vocês conversem para não chegar às 10h30, 11 horas da noite, chegar cedo. Chega cedo, porque 11 horas as crianças querem dormir, né? É certo. É só uma dica. Eles chegaram cedo e tinha sobrado uns lanches ali. Eu falei, bom, já viram toda a emergência? Vamos para o setor de neurologia? Liguei lá, são 16 crianças e 16 crianças todas que se batem, que gritam. Problemas neurológicos. É o setor mais agitado do hospital. Ninguém consegue dormir naqueles quartos. Vão lá, né? Eu falei, já que vamos pôr à prova o Deus, né, ali. E as crianças precisam, ninguém nunca vai, e as mães precisam. Um pouquinho da parte, eu pensei na parte espiritual. Todas tinham alimento. Aí o pessoal foi ali, deu uma disputa para ver quantos que subiam. A gente conseguiu, né? Eu deixei 5 subir. Se o hospital souber, me mata, que só podia 2, né? Mas foram 5 de boa vontade. Eu dei as condutas de comportamento que tinha que ter no momento, não encosta em ninguém, passar álcool, voz embaixo, serena. Aí foi o nosso porteiro, levou eles lá. E eles falaram, não, 15 minutos a gente termina, né? Tranquilo. Aí demorou 2 horas, né? Eles ficaram 2 horas lá. Os que ficaram da igreja lá embaixo estavam se remoendo, falaram, o que está acontecendo, né? Eu não estava nem aí, o negócio estava fluindo. Aí desceram todo mundo depois de 2 horas. Todo mundo bem, se despediu, me abraçaram, falaram até a próxima. Foi embora todo mundo, né? Aí tá. Aí vou fazer uma pesquisa, né? Porque a gente já tentou entrar no setor de oncologia e lá não dava certo, porque as crianças da onco não podem comer qualquer coisa. Tem que ser uma dieta bem rígida. Eu não consegui pôr a turma de vocês na oncologia. Aí fui lá pessoalmente na neurologia. Falei, como é que foi a visita? Eu perguntei para minhas colegas profissionais. Ela disse, escuta aí. Eu fiquei escutando. Você não está notando nada diferente, Paulo? Falei, o quê? Silêncio. Né? Tava assim, sereno. Tá igual essa sala, como se não tivesse ninguém. Elas dormiram, do momento que eles chegaram, elas se acalmaram, dormiram, até para ver sinais vitais, pôr o oxímetro no dedo, elas se debatem, elas se mexem um monte e você demora 10 minutos. O normal é 1. E a gente conseguiu fazer em 1 minuto em cada uma das crianças. Elas nem notaram que a gente estava lá fazendo os procedimentos. E elas relatam que foi o plantão mais calmo da vida delas, as profissionais. Que a serenidade foi, assim, gigante. Aí eu questionei várias vezes, né? Eu sempre brigava com a igreja de vocês. Por que vocês não chegam um pouquinho mais cedo, para dar tempo? Eu tenho vários setores que de repente a gente poderia fazer isso uma vez. Né? Talvez nem os membros da igreja souberam o que eles fizeram lá. Não sei se eles sabem. Não sabem. Porque eles saíram de lá, acharam que deram a palavra, que conversaram com as mães. Só que demoraram 2 horas, eu não sei o que fizeram lá. Né? Mas naquelas 2 horas foi muito importante. Porque toda a unidade, né, ficou contaminada, né? Contaminada não foi pego, acho que a grandiosidade espiritual ali, a palavra foi importante. Se, como o pastor falou de novo, Deus é amor, então o amor foi pairado naquele momento, alguém acreditou das mães, foi uma corrente e deu certo, né? Eu vou terminar falando da minha colega de profissão ali, né? Um outro relato totalmente diferente, que a menina é minha colega, ela perdeu o pai, a mãe abandonou, apesar dela ter 30 anos já, né? E o namorado casou com ela, daí deixou ela, trocou por outra menina, saiu dali. E ela estava muito, muito, muito para baixo, ela já tinha consultas psiquiátricas em alguns momentos. E ela falou assim, olha, Paulo, eu gosto muito de você, mas eu não aguento mais, né? Minha vida é essa. Eu estou resumindo, ela abriu a mochila dela, ela tinha droga ilícita ali. Ela disse, eu preciso fazer isso, eu vou sair desse hospital hoje, vou acabar esse plantão, é meu último contigo. E eu tenho relatos de óbito já, eu tenho colegas meus que já morreram por conta disso. Vários, não é 1, 2, 3, vários. Eu vou embora.
desse plantão hoje e chega, né? Mostrou a carta que fez para a mãe dela, né? Se despedindo e não culpando. Eu falei, você está errada, você não pode fazer. Você já me impediu várias vezes, nunca mais você vai impedir. Eu falei assim, mas aí eu vou lembrar do pastor de novo. Eu falei, mas Deus não quer que você faça isso. Ela disse, Deus não existe, nunca existiu. Eu falei, existe, só que eu sou um analfabeto no Deus, né? Depois, daí ela falou, então você me prova que ele existe. Eu falei, mas ele está em todo lugar. Eu não sabia o que falar, né? Ele está em todo lugar, né? Ele está nessa conversa. E era uma sexta-feira. Aí as meninas da igreja estavam passando ali, estamos indo embora, mais alguma coisa. Eu olhei, falei, tinha mais uma coisinha, né? Chamei uma delas, falei, você pode conversar com ela um pouquinho? Daí a menina falou para mim, mas eu não quero conversar com ela. Falei, você disse que é para provar Deus, né? Então espera um pouquinho. Vai lá pro teu quarto, tem um quarto de descanso, com 2 caminhas, senta aí. Daí essa menina da igreja foi ali, ficou 30 segundos com ela, saiu de lá, chamou mais alguém, uma pessoa um pouco mais velha, chamou ela e as 2 foram no quarto. Demoraram uns 20 minutos ali e como sempre vocês saem como se não tivesse chego, né? Eles saíram assim, falaram tchau. Fui lá no quarto, ela estava chorando. Falei, aconteceu uma coisa. Ela disse, seu desgraçado, né? Eu falei, o que foi? Deus existe mesmo, né? Eu falei, Deus existe? Sim. Ela disse, eu quero fazer 2 coisas. Ela jogou no vaso sanitário a droga, deu a descarga, depois ela deu um abraço, ela disse, eu queria dizer o quanto que eu te amo, que você mostrou onde Deus estava. Eu falei, eu não mostrei nada, cara. Ela disse, mostrou. Né? Eu pedi para você provar e ele estava aqui o tempo todo e eu não estava vendo ele, né? Aí me acabou assim, até hoje, né? Eu ligo para ela, eu falo, eu te amo, não esquece, eu fico preocupado. Aí disse, fica tranquilo, Paulo, nunca mais eu tive vontade de morrer. Isso passou mais de 1 ano, ela nunca mais teve... Ela conversou 10 minutos com uma menina da igreja de vocês. Eu não sei o que foi falado, né? Mas foram 10 minutos. Por isso que eu queria fechar minha fala, agora vem a coisa mais... vai vir um puxão de orelha, né? Por que vocês deixaram de ir? Eu sei que vocês querem se organizar, mas eu queria dizer para vocês que quanta coisa boa não poderia estar acontecendo com a presença de vocês, organizadamente ou não. Então está acontecendo muitos fatos pesados, porque, puxa, um hospital não é o lugar que as crianças querem estar, nem os pais querem levar, é onde eu escolhi trabalhar. Só que, por que vocês estão deixando ali? Vocês são a única luz, a única esperança que tem espiritual, a única esperança de alimento extra, a única esperança social que ativa e de coração, que não está cobrando nada em troca. Meu questionamento, por que vocês não estão com tanta vontade, alguns, por que estão furando esquemas ali se são crianças? Né? E que se isso não bate no coração da gente, será que a notícia mais ruim que eu tenho para dar na vida profissional é o seu filho morreu? O senhor conhece alguma notícia pior do que essa? Não. Então, será que vocês estando lá, a gente não evita tantas vezes isso como tem acontecido? Isso, Paulo, quem sabe a gente nunca deixou de ir, porque faltou você falar para nós aqui. O que você está me falando, eu estou emocionado, eu nunca pensei que tinha essa importância, eu nunca imaginei na minha cabeça que essas coisas, esses fatos correlatos teus aqui, de fato tinham acontecido. Mas você pode ter certeza, a partir de hoje você vai ter um grupo de parceiros lá, que nós vamos fazer uma escala, e eu tô passando isso aqui agora para toda a igreja assistir, para saber da importância do que é o trabalho social, do que é você estar lá e somente servir as pessoas, porque nós temos um slogan aqui na igreja que é servir a Deus servindo as pessoas. E os testemunhos, depoimentos que você acabou de trazer para nós aqui só mostram uma coisa: nós precisamos nos acordar. E tu pode ter certeza, você nos tirou nós
de um estado de sonífero aqui. Nós tínhamos tomado um sonífero, né? E a gente pode ter certeza, a partir de hoje, isso aqui não é mais causa da Priscila, do Edson, da minha mulher, que ela tem um coração social. Isso é uma causa nossa da Igreja Palavra Viva. E nós temos várias igrejas aqui na região. Nós podemos fazer claramente um revezamento de domingo a domingo lá. Não, porque tem igreja, tem público para isso. E nós temos condições de fazer isso acontecer lá. E principalmente vamos focar no hospital ali, porque ali é um caso especial. Quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter dado esse depoimento, para que as pessoas possam realmente ter noção da importância delas na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado também pela oportunidade. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau.